Olá, hoje eu vou compartilhar com vocês o meu trabalho de dissertação intitulado A Formação Continuada e a Autonomia Docente, Autoafirmação e Resistência, desenvolvido na pós-graduação em Gestão Escolar pela Universidade de São Paulo. Bom, tendo eu peregrinado por um trajeto literário e assim migrar para a área da educação, levando comigo essa bagagem, foi um grato desafio de fazer valer estas partes que andam apenas em paralelo. Confluir na dissertação excertos de obras literárias de Aloysio de Azevedo, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, James Joyce, e na apresentação foram citados Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto, Shakespeare, Victor Hugo, entre outros, para reforçar como a literatura pode contribuir na versatilidade de uma pesquisa exigente de dados técnicos e passos teóricos, práticos e contundentes. Bem, relatando a princípio sobre a apresentação, foi-me orientado que eu fizesse uma pequena fala sobre quem eu sou, onde trabalho, minha relação com o curso e o trabalho desenvolvido, né? Como eu nunca fui adepta às fichas técnicas que me apresentasse, escolhi um trecho do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, que me representasse. Neste fragmento, expliquei, portanto, que estavam agrupados todos os pormenores da pesquisa, sobre a supressão da voz dos meus colegas, seus conhecimentos subestimados, bem como os envolvidos neste trabalho, meus colegas, professores e gestores, o tema da participação dos professores nas decisões da gestão escolar e sobre mim, que assim, por estar fora do núcleo direto da sala de aula, exercia a escuta dos meus colegas que confiaram a mim seus sentimentos de prostração, mas também seus sonhos. Estes que me levaram a cursar uma pós-graduação em gestão escolar. A pesquisa tem como base o fortalecimento da participação e da voz dos professores nas pautas da direção escolar a partir da formação continuada. O preâmbulo ficou ao encargo do poema Educação pela Pedra, do qual partiu a concentração de como estava a escola na época entre 2010 e 2018, período em que foram coletados os dados sobre a aplicação de atividades formadoras aos docentes. Aludindo à escola, objeto da pesquisa, eu ressaltei que o poema demonstrava na íntegra as duas grandes lições da pedra nesta escola. A primeira, de fora para dentro, que basta frequentá-la, conviver, conectar-se, é a pedra de onde vem a palavra contundente, de peso, a voz da pedra então chamada escola. Mostrei também que entre o poema e a pesquisa há uma semelhante reflexão sobre o significado do valor da resistência, dos professores e dos diretores que se conservam frios àquilo que é pretendido modificar e assim tornam-se um objeto que afunda para sentir-se seguro. Também que a pedra ensina a necessidade de ter esse trabalho compacto, sem adorno, a simples cartilha muda, sem o desenvolvimento progressivo de ideias para conservar-se, portanto, na sua integridade, sem abalo pelo momentâneo ou por encantos efêmeros. A lição seguinte da pedra educadora, que muito relatei na pesquisa, é aquela que vem da palavra sertão, citada então por João Cabral de Melo Neto. Embora Cabral no poema se referisse à condição geográfica, eu peguei esse significado e traduzi nele todo o contexto em que o corpo docente desta escola vinha apresentando, afastado do cultivo, do desenvolvimento de seus estudos. A escola que tem a pedra que aceita ser pré-didática, dura e resistente,
dos professores, dos meus colegas, mesmo que iludida, estática, estoica, para apoiar-se na nascença de um diploma criado e adensado na dureza da vida profissional. Indo para o contexto mais técnico, abordei inicialmente os conceitos e as problemáticas envolvidas entre a formação inicial, isto é, a licenciatura que outorga o direito de lecionar na educação básica, e a formação continuada, que são os cursos contínuos de aperfeiçoamento da prática docente, com atividades que fomentam a compreensão do ambiente escolar, avaliando os problemas e assim exercendo manutenção de sua competência didática para fortalecer a própria identidade profissional. Defendo no trabalho, então, que a escola é um organismo vivo. Eu sempre comparo escola a hospital, na verdade as assemelho. Como paciente e professora, tenho convicção disto. Ambos estão em busca da vida. O hospital em busca da vida enquanto saúde e a escola em busca da vida enquanto cidadania. Argumentei que buscar estaticidade após a graduação assina o próprio guia de retrocesso, visto que a escola é uma ferramenta de processos evolutivos aos quais implicam mudanças e reavaliações significativas e periódicas. Alertas para possíveis desafios na educação continuada. Historicamente, o professor é formado para trabalhar individualmente em seu conteúdo, em seu período de aula, tradição individualista que leva o trabalho em equipe a se resultar em competitividade, isso no sentido de disputa, inclusive, e logo a divisão e a hierarquia que eu considero abominável entre os educadores. Aceita a hierarquia, a formação continuada, portanto, desses professores advém do topo para a base, que limita e anula o espaço do professor nas decisões sobre o que sua escola necessita, além de esses cursos e formações não terem o devido acompanhamento nas práticas educativas e gerarem uma expectativa linear, uniforme, simplista, sobre as evoluções do ensino. Os dados apresentaram os professores desta escola descontentes, mas que se mantêm em silêncio por receio de represália vinda da gestão, assim cumpridora de imposições externas, né? As atividades nunca despertaram o interesse e os encontros não provocaram mudanças significativas nas ações pedagógicas. Houve um total desestímulo por não terem seus esforços recompensados, que leva à desmotivação frente à postura passiva diante das palestras. Tais palestras que discutiam sua pesquisa sob um viés apenas teórico, sem fazer-se valer na importância prática de como os espaços educam. A partir disto, defendi que as teorias servem para serem compreendidas à procura de, ou seja, a prática assim empresta as lentes para a composição argumentativa. Logo, o objetivo da teoria, seja para a formação de professores ou qualquer outro campo educacional e pedagógico, tem de vir da raiz da escola. Então, como da raiz da escola, construiremos uma formação continuada eficaz? Francisco Imbernon, quando reflexiona a frase de onde viemos e para onde vamos, aqui nos dá a dica de que o passado nos traz um recorte do pensamento da escola e nos deixa disposto presente para os novos indícios de prospecção de ensino. Um começo satisfatório nas formações continuadas vem, primeiramente, ao conhecer a herança formadora da escola. Missão, valores, ou seja, o regimento escolar, para assim constituir a avaliação sobre as necessidades da comunidade escolar e da realidade social na qual a escola está inserida. Mas tudo isso antes advém da mudança nas relações interpessoais entre professores e gestores. Revisão do significado de poder. Compartilho com vocês agora
A única pergunta respondida de forma unânime pelos entrevistados foi de fato a resposta que me deixou mais comovida e interessada em pesquisar entre as partes o motivo da falha de comunicação harmônica e logo de execução das formações continuadas. Os dados revelaram, em paralelo com a revisão teórica, que a consciência de adaptação dos professores e dos diretores requer um espaço autônomo para exercer a flexibilidade desta consciência, de sim articular os níveis de gestão, a fim de motivar a organicidade dos processos formativos. No entanto, usando aqui a passagem de Hamlet, de que a consciência nos torna covardes, faz-se existir entre os educadores desta escola a consciência dos riscos, isto é, a ideia do professor reflexivo que tem condições de praticar o pensamento sobre a situação da escola, colaborando além do possível, traça a condição democrática da qual o gestor tem de exercer um posicionamento disposto a interpretar inicialmente as experiências anteriores de seus professores como parte legítima das atividades formadoras e da solução para a escola. E isso nunca foi exercido na escola pesquisada. Minha entrevista partiu da sala dos professores. Esta sociedade sonhada de hábitos e profissões, como a afirmaria Fernando Pessoa se lá estivesse entre os colegas. Primeiro houve a total consideração com o trabalho desenvolvido e assim a contribuição dos colegas, porque ali havia alguém, eu então no caso disposta a escutá-los, embora os professores tenham perdido a confiança e receiam sobre suas opiniões. Na conversa foi revelado o descontentamento dos professores em relação às formações propostas, que os colocam como participantes passivos, sem depois seguir o raciocínio, teoria, demonstração, prática, feedback e acompanhamento, ou seja, sem acompanhamento e avaliação periódica. Disto partiu uma denúncia ainda mais grave, a de que os propósitos dos professores foram negligenciados pelas gestões de 2010 a 2018, porque pouco ou nada aproveitaram seus conhecimentos e as formações foram impostas por pressões administrativas. Na conversa, houve a confissão de um provado sentimento de fracasso. Fracasso por essa situação repetitiva e revivida ao longo de suas histórias individuais. Hegel descreveria tais professores desta escola observada em 3 adjetivos: sujeitos estoicos, céticos e de consciência infeliz. Estoicos por suportarem as decisões prévias, céticos por essas decisões serem atividades de perpétua negação da melhoria educacional e de descrença de alteridade, consciência infeliz que traz a reflexão de voltar-se sobre si mesmo, marcando um processo autossubjugador a partir da obstinação do trabalho prestado sem os resultados esperados. Ainda sobre o estoicismo, cito Erasmo de Roterdã sobre a projeção desses professores no que concerne a sabedoria rígida, seca, fria e de mármore, tal como a pedra resistente do poema de João Cabral de Melo Neto. Né? Erasmo, entre aspas, cita sobre os educadores da sua época uma alusão à fábula de Esopo, burro com pele de leão. E isso não foge à atualidade desta escola em que, infelizmente, vemos professores sujeitos, acostumados e súditos a seu triste emprego de miserável escravidão. Assim questionei minha pesquisa: como criar o ambiente de identitária expressão docente? Partindo do desejo de fazer-se professor na escola, iniciei o exercício da autorreflexão dos meus colegas com a entrevista.
A experiência disto os fez perceber sua alienação ao sentirem falta do reconhecimento de sua capacidade para além da disciplina ministrada, bem como se reconheceram na perda e na ameaça à sua autonomia. Palestras bonitas, convidados bem quistos e de fácil expressão, mas fora do contexto da realidade escolar. Seria esta a ilha de Calypso, portanto? A perfeição que não se acostuma? Palestras, convidados, pompas acadêmicas, tudo para ser este profundo absolutamente à toa, como disse Victor Hugo. Uma satisfação que fora desperdiçada pela vazão de conteúdos acumulados e pelas tarefas técnicas regimentadas, e porque as inovações não motivaram a qualidade do trabalho por justamente estar fora do contexto e da realidade desta escola. Os professores ali foram tratados como seres parciais, assim previsto por Fulham e Hargreaves. Logo, elaborar caminhos para a sobrevivência na carreira parte diretamente da construção do espaço formativo. A experiência profissional e a história de vida são atendidas como elementos centrais e isso estimula a mudança de hábitos da parte diretiva, portanto, proximidade no posicionamento dos indivíduos para sua homogeneidade e mediação entre as estruturas, fluidez e diminuição hierárquica, coerência e inteligibilidade às experiências vividas e às decisões tomadas. Embora seja uma reflexão em desenvolvimento, digo que andar de mãos dadas com o desenvolvimento da escola é um dos princípios da formação continuada. Além da partilha comum entre os educadores, seja regente de classe, delimitado de função ou gestor, o aprender a aprender suscita a consciência de que o professor não é um profissional finalizado a seu diploma ou a sua sala de aula, a sua disciplina, reduzido. Aí surge a pergunta: como fazer para que os professores se envolvam em discussões de gestão, visto que a contribuição da carga horária pode tomar todo o tempo profissional em classe? Bem, aqui temos a lei de 1/3 da hora atividade. Se a escola não cumpre, cabe denúncia. 1/3 para atividades extra-classe, como cursos de atualização, preparação de aulas, enfim, tudo que seja relacionado à prática pedagógica, inclusive participação ativa na gestão e no conselho escolar. São válidas qualquer forma de contribuição, uma ideia, uma sugestão de melhora, qualquer forma de expressão, escrita, oral, de forma individual ou em reunião. Essa é a abertura da gestão e do conselho escolar. Antes de encaminhar agora para a entrevista feita com os gestores, gostaria de abrir um parêntese sobre uma observação particular. Quando um diretor, uma diretora fala, eu mando, aqui quem manda sou eu, ou vou mostrar quem é que manda, diretor e diretora perdem automaticamente toda a competência educativa que lhes foi conferida. Diretor, exemplo máximo da educação em uma escola, pede licença, não aponta, não abusa do poder, não manda, mas orienta e media, priorizando as expressões por favor e muito obrigado aos seus colegas funcionários e professores. Os desafios do ensino estão no mesmo caminho de todos. Diante dos relatos recebidos e caso o gabinete suba a cabeça do diretor, da diretora, cabe olhar para ele ou para ela, dos pés à cabeça, com as mesmas palavras de Marquês de Marigá. O anão, quanto mais alto sobe, mais pequeno se figura. E na entrevista com coordenadores e os gestores da época, confirmou-se a polarização entre estes e os professores. Professores requerem o reconhecimento de suas competências sem individualismos e subestimação. Coordenadores justificam a fragilidade do engajamento e das formações propostas como falta de tempo e de participação reflexiva por parte dos professores.
Há aí um modelo de liderança não compartilhada, a centralização do poder, porque esta falta de participação tornou-se aceitável. E mais consequências, ó. Desistência da relação comunitária com os envolvidos, a resistência de ambas as partes, caminho de negação e não de negociação. O trabalho em equipe tem se tornado motivo de competição, que resulta em uma colegialidade artificial em que temos a presença apenas em corpo ou em proveito de si, em nome de interesses isolados. O conserto desta situação concede a resistência à mudança necessária, não? Foucault diz que a resistência deve ser antes uma prática para mudar a si mesmo e não mais pensar como antes. E citando Umberto Eco, que no livro O Nome da Rosa faz uma ótima significação do conceito de ciência, podemos dizer que professores pesquisadores tratam antes o funcionamento coletivo universal de formação através da experiência. A formação continuada ou permanente oferta condicionamento da autobiografia do sujeito professor. A experiência não é apenas um acúmulo de recorrências escolares. Oferta a manifestação de identidade pedagógica, faz emergir, portanto, esta pedra interior e afundada para o protagonismo. Professores ficam estimulados à pesquisa, a pesquisa os torna aptos para exercerem o poder de questionar, decidir, resistir ao imediato, ao pré-estabelecido, ao individualismo e ao hierárquico e ao habitual. Autoformar-se para autoafirmar-se. Para isto, técnicas institucionais são essenciais para definir o diagnóstico da organização a fim de transformar a escola em um local prioritário de constante formação para professores. A autonomia docente, assim intimamente relacionada ao acesso à fortuna da pesquisa, resulta na profissionalização do conhecimento, refletir, elaborar, agir. Resulta também na responsabilidade como autonomia e incentiva a importância das decisões que considerem as necessidades da escola e de seu ensino aplicado. A boa relação com os colegas é importante para a segurança e prosseguimento na profissão. Respeitar e reconhecer o poder e a capacidade dos envolvidos realiza a máxima de Walter Ugumãe de que a beleza só existe se compartilhada. O mestre, portanto, não cai na rotina inicial que é ensinar. Seu presente é de ser formação e aprendizagem constante, como conclui Graciliano Ramos na passagem. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. E sobre resistência, então, a negação, a insegurança, a ausência, o estoicismo, o ceticismo, a infelicidade, a frieza, essa resistência deve ser convertida para a resistência Foucaultiana, de agilizar a prática para mudar a si mesmo e não mais pensar como antes, havendo assim o convívio com seus pares e negociação. Negociação, este é o dever primeiro da formação continuada. Bom, agradeço muito por vocês me acompanharem até aqui. Após esta fala, deixo listadas as referências da pesquisa, bem como a seleção da fortuna crítica, para que sirvam de inspiração às escolas e aos colegas que, assim como eu, veem na formação continuada um passo primordial para que nos conheçamos enquanto professores e seres atuantes neste desenvolvimento humano chamado educação. Logo, também estará disponível o texto na sua íntegra para vocês lerem, nós lermos, enfim, e compartilharmos. Mais uma vez, obrigada.